Graças, Mário. Tem uma lista está passando entre as pessoas, parece que parou em algum lugar. Se pode continuar, né, que algumas pessoas não assinaram, enfim. Bom, teríamos assim um momento agora para as pessoas, né, interessadas em exporem ou expor sua opinião ou fazer perguntas aos expositores, enfim. Começar por ali. Você pode vir aqui, porque está sendo gravado, a gente vai produzir depois um documentário ao CIDA. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está falando. Eu sou Silvio, índio da etnia Kaiowá, do estado do Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. E eu fico bastante assim feliz, mas ao mesmo tempo triste diante do que há de acontecer, o que já aconteceram com a população indígena. E, especialmente a minha etnia, o Guarani Kaiowá. Só esse ano já morreram mais de 70 lideranças, direto ou indiretamente, em função das suas terras. E está garantido na Constituição 88 a demarcação de terra, devolver aos povos indígenas as suas terras originárias. E outras populações indígenas do Brasil. Quando o interesse do governo é tão rápido o acontecimento, mesmo que seja contra a vontade do indígena. Por exemplo, a demarcação de terra da população indígena no Mato Grosso do Sul, na região Cone Sul, não aconteceram ao longo de 30 anos. Por exemplo, o Belo Monte, por mais que a opinião pública é contra essa gigantesca obra do governo federal, está acontecendo, o geral. Então, eu vejo que quantas reuniões, quantas reivindicações foram feitas pela população indígena. E hoje, por exemplo, nós temos algumas terras indígenas, estão sendo plantado a cana de álcool, cana de açúcar. Isso é tão vulnerável, isso é tão assim, muito assim, um impacto negativo muito grande para a população indígena. Obriga o índio a aceitar, porque ele não tem opção. Mas a lei garante. E ao mesmo tempo o índio fica refém da lei, que está muito longe de acontecer a favor do índio. Eu fico bastante assim, pensando o que minha comunidade, por exemplo, Guarani Kaiowá, pode fazer para que realmente garanta o seu direito na Constituição Federal. Haja visto que não tem mais opção de só reivindicar. Quando a população indígena entra nas suas terras para reivindicar, porque a lei, a justiça não permite que devolva suas terras para a comunidade, ele entra nas suas terras. E aí não demora 1 mês, 2 meses, a justiça já despejam. Mas para entregar suas terras à população indígena, vai 20, 30 anos. Mas para explorar a terra indígena, questão de arrendamento, é muito rápido. E eu vejo que assim, estamos à mercê, esperando algo acontecer ainda, com muita esperança de que o índio terá seu direito na íntegra, né? Como sugestão, eu vejo que meus parentes, Peru, Bolívia, Chile e outros países, o Equador, são parentes e lutam pelo seu direito. Como é que nós, comunidade indígena,
Apenas o meu idioma, minha cultura é diferente, mas o meu rosto, a minha feição, eu mesmo parente de outra etnia, de outros países. Apenas quando se tornou país, é limite, é fronteira, mas o indígena sempre teve esse território imenso. E hoje, no Brasil, se colocou assim, aldeia. É limite do seu espaço. Não pode sair mais do que isso. Então, como sugestão, que tal, não sei de que forma, mas podemos fazer movimento a nível de outros países para que, assim, a OIT nos apoia, pressiona o governo, por exemplo, o governo brasileiro, porque nosso direito está só no papel. E o meu povo está morrendo. Muita liderança queria estar aqui falando, mas já morreram. E aí o nosso alerta, nossa advertência de que um governo que não garante o direito do índio, ele não está matando o índio com uma bala no peito, com um revólver, mas mata assim, tirando seu direito, seus valores, sua cultura, sua língua. Obrigado. Obrigado. Professor Alcida. Bom dia, eu sou Alcida Ramos, sou professora de Antropologia na Universidade de Brasília e eu quero agradecer imensamente a vocês pelo tanto que eu aprendi nestas poucas horas. Eu cheguei um pouco atrasada, mas mesmo assim consegui aprender muito. E com relação especialmente aos casos da Bolívia e do Equador, eu me sinto tão mal ouvindo tudo isso que vocês explanaram aqui, porque é uma grande decepção para nós, né? Porque havia aquela esperança de que, finalmente, né, 2 países da América do Sul estão no caminho certo. Mas como é possível um Estado-nação do Ocidente estar no caminho certo? Há uma contradição que eu acho que é intransponível entre a lógica do Estado-nação, seja democrático, não seja, e a lógica e a razão indígena, né, de conduzir a vida. Então, isso aí é muito lamentável, mas nem é tão surpreendente assim, né, essas contradições e esses abusos. E, de fato, me dá uma sensação tão ruim que me parece que no caso, principalmente da Bolívia e do Equador, há mais cinismo do que no Peru, por exemplo, do que no Brasil, né? Porque a proposta inicial era bem diferente e era o que e a prática realmente não é diferente da nossa, das outras, né? Que ainda tem que crescer tanto, né? Até serem países esclarecidos com relação às suas minorias étnicas, né? Bom, esse é um desabafo. E eu queria também fazer uma pergunta a vocês, que vêm dos países andinos. Não há, na verdade, um problema de incompatibilidade ou de divergência estrutural entre as etnias que estão no altiplano e na Amazônia? Não existe algo assim, que não é declarado, mas a gente percebe. E o caso de Tipnes parece que, enfim, põe isso a público. Não sei. É uma pergunta. Eu tenho interesse em saber se realmente há essa diferença entre os indígenas dos Andes e os indígenas da Amazônia. Aqui, por favor. Bom dia, meu nome é Rafael, sou formado em Antropologia na Universidade de Brasília. Queria levantar alguns questionamentos em relação à situação dos indígenas em situação urbana
levantando uma questão que é a questão da ordem do dia, que nesse exato momento existe uma comunidade indígena aqui em Brasília, que tem um setor que é o bairro mais caro do país sendo planejado em cima deles. Nesse exato momento, eu acabei de receber uma ligação que há seguranças armados, com arma de segurança privada armada, então estou militarizando uma área perto dos indígenas, com os canteiros de obras, com spray de pimenta, cacetetes, jogando entulho em cima da área de onde eles estão habitando. Todos os canais institucionais aqui em Brasília estão obstruídos. Esse bairro foi aprovado de uma maneira ilegal, os direitos indígenas de maneira alguma foram reconhecidos ou foram a instituição responsável, a FUNAI, vem se omitindo do caso. Então eu vim aqui exatamente fazer uma súplica para vocês, que vocês têm da OIT, tem pessoas de grande importância aqui, eu não estou mentindo. Se vocês forem lá, está 15 minutos daqui, a situação está muito séria mesmo, existem famílias, existem crianças, e a FUNAI não sugeriu nenhum outro espaço para eles a não ser virar indigentes. A situação deles não é algo exemplar, é algo que tem se repetindo em todo o Brasil. Muitos indígenas estão em situação igual também, com essas obras do PAC, grandes outras obras, estão virando favelados. Vários bairros, não só aqui em Brasília, mas em São Paulo, nas grandes cidades, os indígenas estão vindo morar e servindo de mão de obra barata para a construção civil. Então, esse é um apelo, porque não estou mentindo, mas falando sério mesmo. Eu liguei agora na OAB, e infelizmente fiquei descobrindo que o presidente do ABDF foi ex-advogado do Arruda, então, que é o governador que foi preso por denúncia de corrupção relacionada à Caixa de Pandora. Então, todos os canais estão obstruídos. Tem que levar essa questão para um outro patamar. E é muito sério, porque amanhã eles estão construindo prédio lá, nesse exato momento, estão levantando prédio com segurança armada, com pistolas, spray de pimenta, e os indígenas não têm proteção alguma. Então, é muito sério mesmo. Então, eu vim pedir essa ajuda mesmo a vocês, que são estudiosos. Nós, infelizmente, somos apenas um estudante, tem um pouco canal de... Tem muito pouco mesmo, a não ser colocar essas questões, mas não tem os canais institucionais. Já procuramos todos e está muito lento, muito moroso, e a situação está se... É uma vergonha a capital do Brasil acontecer isso. Então, se a capital do Brasil está acontecendo isso, imagina os outros estados, que estão longe do poder instituídos. Eles estão muito próximos da FUNAI, do Congresso, de todos os poderes estabelecidos. Então, isso é vergonhoso. A capital federal devia ser a vitrine para que isso não ocorra. Então, essa é uma súplica mesmo, porque a situação é séria. É extremamente estarrecedor mesmo o que está acontecendo aqui. Obrigado. Lá atrás. Não esqueci de dizer o nome também. Bom dia a todos e a todas. Sou Joaquim Maná, do povo Ronicuim, do estado do Acre. E eu queria pedir que todos os parentes que estão participando desse seminário levantassem para a gente ver a quantidade das pessoas que estão aqui presentes. Por favor. Então, obrigado. Quero agradecer a apresentação das instituições que vieram de outros países, né? Se percebe que tem um avanço, entre aspas, que não é diferente do Brasil. E eu estou vindo aqui falar um pouco, questionar das situações que o nosso país se encontra, que é muita legislação, é muitos direitos, mas esses direitos não são colocados em práticas na realidade de cada povo. Ainda agora o parente estava falando aqui a situação que ele visualiza com o povo dele. Aqui no Brasil, no último levantamento que foi feito quando aconteceu a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, foi contactado 270 povos. Ainda alguns povos que não foram identificados, e aqueles que estão considerados isolados. Então, nós temos uma faixa aí de aproximadamente 300 povos, que talvez esse primeiro momento, quando se fala da consulta pública, consulta prévia, não sei o que significa isso para muitos de nós, talvez para vocês é uma coisa já avançada, mas para nós povos, a gente está começando a entender o que é isso. E
diante dessa situação, a gente tem muitos problemas acontecendo. O parente Kaiowá tentou explicar a questão da terra, quando não sei que tipo de consultas são feitas. Eu estou me lembrando de uma situação que aconteceu aqui no Brasil, quando foi colocado na Constituição dizendo que os povos eram o dono da sua terra, desde que morava ali há muitos anos. E que estava marcado no artigo 20. Não sei como foi feita essa consulta, acabou mudando essa legislação, agora tem que fazer um levantamento antropológico. Isso continua dificultando, e ainda outras situações que vem acontecendo, né? E o meu motivo de eu querer vir aqui tentar fazer um encaminhamento, entendendo que esses povos desses países, em algum momento já dominam a língua daquele país, assim como eu domino um pouco a língua portuguesa, que é a língua do país brasileiro. Do Equador, do Peru, da Bolívia também, acredito que também dominam. Já tem a sua organização, tem a sua base onde pode ser consultada, e que em algumas legislações está pautada isso. Tem que consultar essa comunidade. Além da comunidade, o povo, a situação. E a minha revolta aqui é uma situação que a gente vem acontecendo há 500 anos, desde quando o Brasil foi invadido. Eu acho que porque a gente não dominava a língua, a gente foi sendo invadida, né? E hoje as mesmas cenas estão acontecendo dos povos que estão na fronteira, que são os considerados isolados. Aí aqui a minha pergunta para os expositores aqui de outros países: como que vai ser feita essa consulta pública ou consulta prévia com esses povos que estão na fronteira, que estão sofrendo, em 2 palavras de cada país, em nome do desenvolvimento e em nome do progresso? Então, são essas minhas perguntas. Como à tarde vai ter outra mesa, que é a mesa aqui do Brasil, eu já faço essas 2 perguntas para fazer essa interação. Nós temos, praticamente venho acompanhando isso há 15 anos, na fronteira com o Peru e Brasil, tem um povo axani que há 10 anos reivindica o seu direito de que o problema da invasão fosse solucionado. O problema continua. Com a mesma data, nós temos uma exploração de minério, que é de ouro, dos garimpeiros, que ontem passou no Fantástico, aqueles que viram, né? Então, é um problema que, onde é que está essas leis que acabam não sendo aplicadas de verdade como deveria ser? Então, era isso que eu queria fazer essa pergunta. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Aqui. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Maximiliano Menezes, eu sou do povo tucano, do estado do Amazonas. O que me chamou a atenção, nesse momento, a colocação do segundo expositor, quando os indígenas são classificados em 3 categorias. E aqui no Brasil não é diferente. No Brasil nós somos classificados como índios isolados, índios via de integração e índio aculturado. O que me chama a atenção nesse momento também é a quem consultar, o que consultar. Né? Também uma coisa que me chama a atenção, né? Para mim, seja um índio isolado, seja um índio via de integração ou índio aculturado, são todos indígenas, que têm o mesmo direito de ser consultado. Agora, vale a pena colocar aqui um pensamento que todo governante pudesse ser honesto com quem vai consultar, seria muito bom. Mas muitos fazem isso com má fé. Só mostram o lado positivo do desenvolvimento e não mostram o lado negativo do desenvolvimento.
Porque sabemos que o mundo, seja qualquer uma outra coisa, funciona com positivo e negativo. O desenvolvimento não é diferente. Eu queria deixar aqui uma pergunta, talvez não consegui entender o espanhol, a colocação do primeiro expositor, quando ele fala, né, que o governo, né, no que consta na OIT, que o governo teria a obrigação de fazer consulta e não estados, né, como países, né, como obrigação de Estado, no caso do Estado brasileiro, pudesse ter essa obrigação de fazer consulta às comunidades indígenas quando queira desenvolver alguma atividade, né, e não como governo, porque o governo passa, né, os governos passam, né, mas o Estado não passa. Eu acho que teria que ser mudado a redação, sei lá, alguma coisa que eu entendi nesse sentido. Eu queria que ficasse mais claro essa diferença, né, se é uma obrigação dos Estados, né, das nações, ou os governos, né. Teria que mudar essa redação, não sei se era essa colocação, não consegui entender bem, que pudesse me esclarecer melhor essa colocação. Obrigado. Mais alguém? Muitos. Bom dia a todos. Meu nome é Maurício, do povo Iequana, representando o povo Yanomami e Iequana que mora na terra Yanomami. E, assim, eu não vou dizer assim as coisas que foram apresentadas aqui, mas que eu quero falar um pouco a visão, o xamã da política indígena mesmo, que está morando na terra Yanomami. Quer dizer, nas suas terras que nunca viram, que nunca conseguiram compreender o que os não indígenas querem fazer dentro das suas terras. O meu avô me ensinou uma coisa interessante, né, quando eu ficava lá na aldeia. Mas agora eu estou aqui ouvindo, tentando compreender as coisas que não é da minha cultura, que não faz parte da minha cultura. E ele falava para mim que você chegará aqui com um rabo comprido que nem macaco. E eu não conseguia entender nesse momento, mas agora eu estou conseguindo entender aos poucos. Por quê? Na cultura não indígena, é cheio de inventários, por exemplo, criações, leis, né, a cada ano muda um monte de coisas. Eu acho que ele se referia a isso, né? Porque na cultura indígena, ele segue a mesma regra que conviveu antes. Ele não inventa um monte de coisas, mas por isso tem aquela frase do líder Davi Copenau Yanomami: o branco é cheio de esquecimentos. Por isso ele fica escrevendo no papel, para ele não esquecer mais para frente, né? Então, é bom ouvir, né, que eu moro na fronteira com a Venezuela e eu tenho diálogo com as pessoas, lideranças que moram lá na Venezuela, tanto Sanomá, Yanomami, Iequana, que estão lá. E eles estão ameaçados a perder as suas ocupações tradicionais, né? E são considerados, assim, quando se fala de parque, o meu entendimento que o parque não tem assim, o parque é um parque, né? Parque indígena do Xingu, por exemplo. Quando se fala isso, eu não gosto muito porque dói muito no meu coração. Parque, como se fosse um brinquedo para os governantes. É um brinquedo. Na cidade tem um parque, uma praça, tal, essas coisas. Então,
sinto assim, lá embaixo mesmo, assim, que nem o que a gente está sofrendo aqui, por exemplo. Uma consulta, não sei o que é isso, por liderança lá, que nunca fala em português, consulta o que significa isso para ele. E como que eu vou explicar para a liderança tradicional que está na aldeia, e o que é isso? Né? E aos poucos, eu estou aprendendo, comparando dos dois lados, que é da minha cultura tradicional e como que o Estado funciona, como é que o Estado está funcionando, o que o Estado está fazendo e o que ele vai fazer futuramente. Por exemplo, o branco, ele não respeita a natureza, nem respeita os índios. A visão xamânica, para nós, se o índio acabar aqui na Terra, todos os brancos vão sofrer o que eles fizeram com os índios. Isso é a visão xamânica do povo Iekuana tem. O branco, ele sente poderoso quando ele está com dinheiro. Aí o dinheiro é tudo para ele, que o dinheiro pode fazer tudo. Até América, na Rússia, eles fazem um negócio de satélite lá em cima, indo na Lua, tá invadindo outras terras. Então, a mesma coisa eles estão fazendo aqui, né? Então, é muita coisa a ser explicada e compreender. Eu acho que o governo, o papel da FUNAI também tem que ter essa conversa diária com as lideranças tradicionais. Não adianta consultar aquele índio que está na cidade, que está 10 ou 5, 10 anos na cidade estudando, porque naquele momento ele não vai ter as informações exatas do que o liderança tradicional da comunidade está pensando em relação a isso. Então, a consulta tem que acontecer na aldeia, não tem que acontecer no município próximo, e tem que acontecer lá dentro, para ver o que os lideranças vão falar lá dentro. Então, uma das coisas que eu queria colocar, né, e eu consegui entender o que vocês falaram, o que vocês explicaram aqui, vocês exporam aqui, é muito interessante. Vamos estudar mais ainda, né? Porque os governantes têm que aprender, e eles têm que aprender com os índios, né, os índios falando para eles o que eles devem fazer, como que eles devem fazer. Então, era só isso que eu queria colocar, e não tenho pergunta, e muito obrigado. Obrigado. Terminar com o Marcos.